E aí galera, como é que vocês estão? Hoje eu vim aqui para trazer um assunto muito importante, muito interessante, que são as equações do primeiro grau. Então vem comigo que eu vou trazer 6 exemplos do mais básico ao mais avançado para você nunca mais errar as equações do primeiro grau. Pessoal, então vamos começar definindo o que é uma equação, né? Porque estamos muito acostumados a ouvir equação, mas normalmente nós não sabemos definir isso matematicamente. Então aqui uma equação vai ser uma igualdade que possui um ou mais valores desconhecidos. E esses valores desconhecidos nós chamamos de incógnitas, certo? Normalmente a incógnita é representada por letras, né? X, Y, Z, A, B, C. E qual que é o objetivo de uma equação? Vai ser encontrar o valor da incógnita que torna a equação verdadeira. Ó, eu trouxe aqui, por exemplo, 3 balanças com bloquinhos do Minecraft sobre essa balança. Do lado esquerdo da balança nós temos 2 bloquinhos, certo? E do lado direito nós também temos 2 bloquinhos. Como nós temos 2 blocos em cada lado, essa balança está em equilíbrio. É o mesmo que dizer que os 2 bloquinhos deste lado têm o mesmo peso que os 2 bloquinhos deste lado. Agora, se nós retirarmos um bloquinho daqui, que nós representamos por esta balança do meio aqui, nós vemos que o lado esquerdo da balança foi para baixo, ou seja, ele está mais pesado do que o lado direito. Ou seja, o peso do lado esquerdo já não é mais igual ao peso do lado direito. E se nós fizermos o contrário, se nós tirarmos um pezinho deste lado esquerdo da balança, que está representado aqui ó, na balança da direita, nós vemos que é o lado direito que fica mais pesado. Isso é uma ideia muito intuitiva, mas isso está diretamente relacionado à ideia de equação. Ou seja, o que a gente tem do lado esquerdo da equação precisa ser igual ao que a gente tem do lado direito da equação. Então, é muito importante que a gente compreenda essa ideia fundamental. Aqui embaixo nós temos a nomenclatura dos termos que estão relacionados com a equação do primeiro grau. O primeiro, que é o que o pessoal normalmente mais ouve, que é incógnita. Incógnita nada mais é do que o valor que torna a igualdade verdadeira. E a gente vai pegar um exemplo aqui daqui a pouco. Membros são expressões separadas pelo sinal de igualdade. Numa equação, nós temos um termo do lado esquerdo e um termo do lado direito. Por exemplo, x mais 3 é igual a 6. O que está do lado esquerdo do sinal de igualdade, nós chamamos de primeiro membro. E o que está do lado direito, nós chamamos de segundo membro. Ou seja, os membros de uma igualdade, de uma equação, são separados por um sinal de igual. E por fim, nós temos aqui os termos, que são as parcelas que compõem os termos. Ou seja, aqui eu tenho um termo, aqui eu tenho outro termo e aqui eu tenho outro termo. Agora, vamos pôr a mão na massa e vamos começar a fazer exemplos. Se você já tem uma ideia intuitiva, eu recomendo que você primeiro pause o vídeo, tente resolver você mesmo e depois você volta e me vê fazendo a resolução, fechou? Primeiro, x mais 5 é igual a 10. Então, qual que é a ideia fundamental? É que número que eu somo com 5 e me dá 10? Bom, acredito que a maioria de vocês falou 5. Exatamente. Porque se eu colocar o 5 aqui no lugar do x, isso, repetir o restante, quanto que é 5 mais 5? É 10. Ou seja, a equação ela está verdadeira. Só que tem alguns casos que essa ideia não vai ser tão intuitiva, não vai ser tão fácil assim a gente conseguir pensar em um valor de cabeça que, substituindo no lugar da incógnita, a equação se torna verdadeira. Ou seja, por isso nós vamos desenvolver aqui uma técnica para a gente conseguir encontrar matematicamente qual é o valor dessa incógnita. Nesse caso, qual que é a ideia? A ideia primeiro é passar para apenas um lado da igualdade todas as incógnitas. Nesse caso, nós só temos uma incógnita que é x e já está do lado esquerdo aqui da igualdade. Então o primeiro passo já está concluído. O segundo passo é a gente isolar essa incógnita. Isolar é deixar a incógnita sozinha. Ou seja, tudo que tiver do mesmo lado da incógnita vai ter que sumir. E vai ter que, consequentemente, ir para o outro lado. Como é que eu posso sumir com esse mais 5? Subtraindo 5, você concorda? Porque mais 5 menos 5 não é igual a 0? Eu tenho que subtrair 5 desse mais 5 para o resultado dar 0. Ou seja, eu vou repetir a primeira parte, 5 mais 5, e vou subtrair 5. Ou vou adicionar menos 5. Só que, galera, tudo que a gente faz de um lado da equação, a gente precisa fazer do outro lado. Então, a gente já tinha 10 lá, e a gente colocou o quê? Um menos 5, então vamos ter que adicionar um
menos 5 aqui também, certo? Tudo que faz do lado esquerdo precisa fazer do lado direito. Tudo que faz do lado direito precisa fazer do lado esquerdo, porque elas têm que ser iguais. Agora aqui, x eu repito. E quanto que é mais 5 menos 5? A gente falou que é 0. Então, eu coloco aqui um mais 0. Isso é igual a... Quanto que é 10 menos 5? 5. X mais 0 é a mesma coisa que x. Então, x é igual a 5. Legal? Tranquilo? Agora vamos falar aqui do segundo caso. A gente tem 3x igual a 12. Aí eu tenho que pensar que número multiplicado por 3 que dá 12. Se vocês responderam 4, tá certo, é isso aí. Mas, de novo, em alguns casos, como a gente vai ver nessa aula, tem alguns exemplos que não é nada fácil, nada intuitivo a gente conseguir encontrar esse valor de cabeça. Por isso que a gente usa esse método aqui. Então, o que eu vou pensar? Agora, como é que eu vou sumir com esse 3? Bom, para sumir com esse 3, eu posso dividir por 3. Porque 3 dividido por 3 não é a mesma coisa que 1? E 1 vezes x não é a mesma coisa que x? Ou seja, para a gente sumir com esse 3, a gente precisa dividir esse 3 por 3 para dar 1. Então, a gente coloca aqui 3 sobre 3 e repete o x. E tudo que a gente faz de um lado eu tenho que fazer do outro. Então, aqui eu também tenho que dividir por 3. 3 dividido por 3, a gente falou que é 1. O x eu repito. Isso é igual a 12 dividido por 3, 4. Agora, 1 vezes x é a mesma coisa que x, que é igual a 4. Ou seja, x é igual a 4. Fechou? Agora vamos aqui para um terceiro exemplo. 2x mais 4 é igual a 10. Ou seja, já começa a ficar um pouquinho mais complicado da gente conseguir fazer de cabeça. Por isso a gente vai resolver aqui, matematicamente falando, escrevendo e desenvolvendo um método passo a passo. O que a gente tem que pensar? Primeira coisa, a gente quer sumir com esse 4, né? A gente quer fazer esse 4 chegar a 0. Como é que eu sumo com 4? Eu subtraio 4, né? Então, 2x mais 4, aí eu coloco menos 4, é igual a 10. E se eu coloquei menos 4 do lado esquerdo, eu tenho que colocar menos 4 do lado direito. Então, eu vou ficar aqui 2x é igual a quanto que é 4 menos 4? 0. Mais 0 é igual a... Quanto que é 10 menos 4? 6. Legal. 2x mais 0 é a mesma coisa que 2x, que é igual a 6. O que a gente quer fazer agora? A gente quer eliminar esse 2 aqui, certo? Como é que eu elimino 2, que a gente viu no caso anterior? Eu divido por 2, né? Porque 2 dividido por 2 vai dar 1. Então, eu coloco 2 embaixo do 2, repito x, e tudo que eu faço de um lado eu tenho que fazer do outro. Aí aqui fica 6 sobre 2. Aí 2 sobre 2 dá 1, vezes x. E quanto que é 6 sobre 2? Dá 3. 1 vezes x dá x, que é igual a 3. Legal? Agora, pessoal, no quarto exemplo, a gente começa a perceber que eu tenho a incógnita nos dois lados da equação. Por isso, a gente vai precisar primeiro escolher um lado e passar essas incógnitas para o outro lado. Normalmente, a gente escolhe o lado esquerdo. E aqui eu vou mostrar que é um outro método de você resolver as equações também. O que a gente vai fazer? Então, primeiro vai pegar esse x aqui, que tem um sinal de mais aqui, que está escondido, e vai passar para o outro lado. E vai ficar 5x menos 2x. Que é igual a 9, que estava do outro lado, e esse 3 que está somando passa subtraindo. Aí eu resolvo 5x menos 2x, 3x. 9 menos 3 dá 6. O x está multiplicando e ele passa dividindo, então fica x é igual a 6 sobre 3. X é igual a 2. Número 5. 6y mais 5 é igual a 2y mais 13. Y, Pablo, como assim y? Não era x? Galera, tomem cuidado. Não importa a letra que a gente está usando. Pode ser x, pode ser y, pode ser z, a, b, c. Não importa a letra. Porque as incógnitas, elas são representadas por uma letra. Normalmente, essa letra é o x, mas pode ser qualquer letra. Então, os mesmos passos que a gente estava seguindo nos exemplos anteriores, nós vamos continuar seguindo aqui. O processo é o mesmo, não importa a letra que está sendo usada, ok? Então vamos lá.
Vai pegar, então, vamos escolher o lado esquerdo aqui da equação. Então, eu vou pegar esse 2y aqui que está somando e vou passar para cá subtraindo. Então, 6y menos 2y é igual a 13. Aí o 5 que está somando passa subtraindo. 6y menos 2y dá 4y. 13 menos 5, 8. Aí o 4 que está multiplicando passa dividindo. Então, y é igual a 8 dividido por 4. Então, y é igual a 2. Fechou? Agora vamos aqui para o sexto e último exemplo, que já complica mais as coisas. Mas vamos lá que passo a passo a gente consegue. Primeiro a gente vai observar que tem incógnitas dos dois lados da equação. Então, vamos escolher um lado e deixar as incógnitas do mesmo lado. No caso, eu vou passar esse 5x para o outro lado direito da equação. Então, vai ficar 3 que multiplica x menos 2, menos x sobre 4, menos 5x, igual a meio. Aí, vamos resolver aqui, ó. Aqui eu faço a distributiva, né? Esse 3 multiplica o x e o 3 multiplica o menos 2. 3 vezes x, 3x. 3 vezes menos 2, menos 6. Aqui eu repito, x sobre 4 menos 5x igual a meio. Dá para a gente simplificar esse 3x aqui, esse 5x. Mas também a gente precisa mandar esse 6 para o outro lado, certo? Então, vamos primeiro mandar o 6 para o outro lado. Então, fica 3x menos 5x menos x sobre 4. Aí o 6 está subtraindo, ele vai passar para o outro lado, somando. Aí 3x menos 5x vai ficar menos 2x menos x sobre 4, que é igual a... Agora, meio mais 6, o que eu faço? Eu deixo 2 embaixo como denominador, multiplico 2 vezes 6, que dá 12, e somo com 1, que é 13. Então, é 13 meios. Então, para resolver o lado esquerdo, o que eu vou fazer? Vou colocar o 4 embaixo e passar um traço. E vamos fazer 4 vezes menos 2x, vai ficar menos 8x. Menos 8x menos x dá menos 9x, que é igual a 13 meios. Aí esse 4 que está dividindo, ele vai passar multiplicando. Então, vamos cortar esse 4 aqui e colocar ele aqui, né? E agora a gente vai ficar com menos 9x, que é igual a 13 meios vezes 4. Então, vai ficar menos 9x, que é igual... Bom, galera, esse 4 dá para dividir com esse 2 aqui, que vai ficar 2 em cima. Então, vai ficar 13 vezes 2, que é 26. Agora, o 9 que está multiplicando passa dividindo. Então, x vai ser igual a menos 26 sobre 9. Pessoal, então para finalizar a aula, eu vou deixar um desafio para vocês tentarem resolver esta equação, também do primeiro grau. E o resultado coloquem aqui nos comentários que eu vou dar uma olhada e vou comentar, ok? Pessoal, é isso. Muito obrigado pela aula de hoje. Se você gostou da aula, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, com a galera que está precisando aí, que está com dúvida nas equações do primeiro grau, que eu pretendo trazer mais conteúdos aí de matemática básica para o meu canal, fechou? É isso aí, brigadão e abraço.